Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Para mim, uma alegria poder voltar a esta casa, Chico Xavier. Fico muito contente com o convite, com a confiança e espero que as bênçãos do alto possam se traduzir em palavras na medida em que me coloco como instrumento para que os espíritos superiores possam nos transmitir a mensagem do Cristo. Na noite de hoje, a gente conversa um pouquinho sobre o carnaval e como nós lidamos com a perspectiva carnavalesca. É interessante perceber que o poeta estava equivocado quando dizia que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, porque até quem já morreu também vai. A gente sabe que somos constantemente inspirados pelo mundo espiritual, inclusive os espíritos afirmam à equipe de Kardec que essa inspiração é tamanha que frequentemente são eles que nos conduzem, são eles que governam o nosso fazer. Então isso já nos deixa com a pulga atrás da orelha para saber como é que a gente deve se comportar, então, nesse momento do ano tão especial. Mas vamos tentar trazer aqui uma perspectiva histórica, uma perspectiva antropológica e psicológica para chegarmos a um olhar espiritual profundo do que nos chama a atenção, a perspectiva do carnaval. O que significa carnaval? A gente vê alguns grandes palestrantes espíritas falando que carnaval tem sua origem na expressão carne nada vale, o que não é uma realidade. Nós sabemos que se a gente estuda filologia, se a gente estuda etimologia, que é o estudo da origem das palavras, a gente percebe que a palavra carnaval vem do latim clássico, carnem levarem, ou carnes levali, que quer dizer o quê? Remover a carne, a abstenção da carne. É interessante porque às vezes a gente para e se pergunta como assim abstenção da carne? Como assim carnes levale, remover carne? Que papo é esse? No latim medieval, isso se mantém na expressão das palavras. Daí é que vem a palavra carnaval, na verdade. É carne levarium, carne levaria ou carne levamen, que significa justamente retirar a carne. Retirar, porque o vale em latim é adeus. E aí é interessante para a gente pensar, porque há uma tradição dentro da lógica religiosa, porque carnaval é uma festa religiosa, pasmem. É interessante essa perspectiva, né? É uma festa religiosa, por quê? Porque o dia do carnaval, que é a terça-feira, inclusive lá na França, de onde veio o carnaval da gente? O carnaval da gente veio inicialmente de Veneza, que vai para a França, da França vai para Portugal e de Portugal vem para cá. Alguns autores vão dizer que a primeira festa de carnaval no Brasil acontece em 1533, ou seja, anos antes da fundação da cidade de Salvador, que foi em 1549. E supostamente essa primeira festa de carnaval acontece lá em Pernambuco, sendo justamente uma comemoração dos portugueses que moravam lá, que foram morar lá quando o Brasil foi descoberto. Outros documentos vão dizer que isso só tem valor realmente se for documentado, e o documento mesmo vai falar do padre Manuel da Nóbrega, que quando esteve no Brasil, na fundação da cidade de Salvador, comemora o primeiro carnaval do Brasil aqui em Salvador. Existe essa querela entre Pernambuco e Salvador, mas isso pouco importa. O interessante é que a gente entenda
como é a origem religiosa do carnaval. A lógica era a seguinte: quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma. São 40 dias de jejum. Olha que interessante. Que vão terminar lá no momento da Páscoa, na ressurreição de Jesus. Pois bem, o que é que a gente percebe? Já que eu vou passar 40 dias de jejum sem poder comer carne, ou seja, adeus à carne, remover a carne, a abstenção da carne, então eu, nesse dia, nessa terça-feira que antecede esse jejum extenso, vou comer carne o tanto que eu aguentar. E não só carne, carne, gordura e açúcar. Porque dentro da tradição são esses os tipos de alimento que são consumidos. Tanto assim que em francês, carnaval é chamado de Mardi Gras, que é a terça-feira gorda. É o dia que você pode comer a beça, porque é o dia que antecede um jejum extenso. É daí que vem o carnaval. É o dia em que você mete o pé na jaca, porque vem logo depois um período de abstenção disso. É daí é que surge. Alguns autores vão falar de carros navales, que na verdade remete a uma outra festa que também tem a característica do nosso carnaval, por quê? Porque barcos eram transformados, quando colocava-se nele rodas, e eles eram transformados em carros alegóricos, daí o nome carros navales, e alguns vão dizer que a palavra carnaval vem daí, mas isso não é aceito pela filologia e pela etimologia. E aí, com isso, a gente entende, né, a lógica, conhecendo a história da palavra, a gente entende um pouquinho da lógica do carnaval. Mas em termos culturais, a gente vê festas semelhantes ao carnaval antes mesmo da cristandade. Por exemplo, lá no Egito Antigo, tínhamos a festa de Ísis e a festa de Apis, em que se tinha esse comportamento de extravasar durante um período de dias, especialmente 3 dias, e aí com isso você podia fazer o que quisesse. Dentre os hebreus tem a festa das sortes, que é considerado Purim. Na Grécia Antiga, as festas ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, é o deus da luxúria, é o deus dos prazeres. Na Roma Antiga, tinha as Lupercálias, as Brumálias, as Saturnálias, as Bacanalias ou Bacanais, que eram festas ao deus Baco. E daí vem o Navigium Isidis, que é onde se entram os carros navales, ou seja, os carros alegóricos, que eram, na verdade, barcos transformados em carros. Na Gália, aí a gente fala da época de Allan Kardec, quando ele tinha realmente esse nome, a gente está falando aí, não de Kardec na França, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas sim Kardec quando ele teve esse nome muito antes, pois havia ali as festas de inverno que tinham a mesma característica. Isso redunda nos bailes de máscara do Renascimento de Veneza, de onde vem o carnaval que a gente conhece aqui. E a gente achando que carnaval era uma coisa daqui, né? É uma coisa originada do Brasil. Não, o carnaval começou em Salvador. Isso não existe. Não existe. Temos aí a clara compreensão, a clara percepção de que o carnaval é uma festa arquetípica, ou seja, é uma festa que se mantém com características de padrão psíquico, que se repete historicamente em diversas culturas. É como se a gente estivesse dizendo que psicologicamente a gente precisa de um período do ano que a gente faz o que bem entende, sem pensar nas consequências. Calma lá, a gente vai falar sobre isso, se é isso mesmo. Mas é interessante porque, pelo fato de se repetir na história e nas culturas as mais diversas, a gente começa a entender que é uma característica humana. Tem algo aí que remete a nós, a nossa própria necessidade
talvez, se a gente pensar psicologicamente, a gente vai compreender. Mas a antropologia fala o quê? A antropologia diz que em diversas culturas existe um período chamado de ritual de reversão. O que é ritual de reversão? É um período em que os papéis sociais são invertidos, são revertidos. Há uma reversão. Aquele que era plebeu vai se vestir de nobre, aquele que era plebeu pode se tornar um rei, uma majestade, um tirano por um dia, por dois, quem sabe, três. O homem vai se vestir de mulher, e lá vai a lista enorme de possibilidades de reversão, de normas de comportamento suspensas, com a finalidade das pessoas experimentarem papéis diferentes, saírem do lugar onde estão habituadas a conviver, a viver, para experimentarem um outro posicionamento. Também dentro da antropologia, isso é visto como uma espécie de ritual de passagem da escuridão para a luz e vice-versa. É um momento em que cultiva-se, cultua-se a fertilidade e, para isso, entra-se em contato com essa fertilidade no sentido mais animal do termo, na medida em que a gente busca a luxúria e a lascívia. É um momento em que o que é do corpo vai tomar uma importância gigantesca. Dentro de um olhar psicológico, e aí puxando um pouco para um olhar da psicologia clínica, trazendo até a brasa para a minha sardinha, pensando um pouco em termos de psicologia analítica, psicologia junguiana, a gente sabe que aquele momento é o momento em que caem as personas. Não é o momento que você veste uma fantasia e usa uma máscara, não. É o contrário, é o momento que as suas máscaras caem e você se mostra tal como você é. Olha que interessante essa perspectiva invertida, que a gente vai falar já sobre essa visão dentro do olhar espírita. Então é um momento que a gente tem personas, não? O que, que são personas? Personas são essas respostas. Para Jung, sendo exato, ele fala assim que a persona é a resposta da psique para a demanda do ambiente. Ou seja, se você está diante de sua mãe, você se comporta de um jeito. Se você está diante de um cliente, um paciente, alguém do seu trabalho, você se comporta de outro jeito. Se você está diante de uma pessoa que é um desafeto, que é alguém incômodo, é alguém desagradável, você se comporta de um outro jeito. Ou seja, você continua sendo a mesma pessoa, mas se comporta de jeitos diferentes de acordo com aquilo que o que está no ambiente lhe solicita. Então, com isso, você vai ter um momento em que, vestindo uma máscara, você, na verdade, estará tirando as suas. E ali vai viver uma fantasia, que é, inclusive, o nome de um mecanismo de defesa do ego. Trazendo para o olhar freudiano, porque Freud fala sobre os mecanismos de defesa do ego como sendo tentativas que a nossa mente tem para ludibriar o nosso inconsciente na medida em que a verdade é dolorida, então eu prefiro escamotear, maquiar a situação. Isso é um mecanismo de defesa. A verdade dói. Então, para não doer tanto, eu coloco algo ali para poder compensar, para poder tentar manter as coisas como estão. Deixa como está para ver como é que fica. A lógica é mais ou menos essa. Então, para Freud, isso é desenvolvido pela sua filha, Ana Freud, os mecanismos de defesa do ego, que são vários, inclusive na última leitura que tive mais aprofundada disso, percebi que já tinham catalogados 18 mecanismos de defesa do ego, com a possibilidade de ampliar esse número para 23. Olha aí, hein? É muito, tem muita coisa, mas deixa só
eu ilustrar algumas coisas. O que é a fantasia? A realidade é tão dura, tão difícil, que a gente constrói uma realidade paralela e fica sonhando acordar, fantasiando, imaginando um mundo outro ideal, às vezes, inclusive, criando enredos na nossa cabeça. Isso é o fantasiar. E esse nome fantasia tem tudo a ver com o que a gente veste no momento do carnaval, na medida em que a gente tenta colocar ali características que a gente não usufrui. Então, naquele instante, a gente deixa desaguar potencialidades, possibilidades, e ali surgem comportamentos que até então você não mostrava para ninguém, mas talvez estivessem ali guardadinhos, esperando a oportunidade para se soltarem. A gente também tem o mecanismo de defesa do ego da compensação. A gente, por exemplo, eu não posso fazer algo que eu tanto queria, eu faço tal outra coisa que é o que eu posso. Eu queria muito, muito, muito ir para uma viagem na Disney. Vou para Disney, eu queria muito ir para Disney. Não dá para ir para Disney, tá muito caro ir para Disney, não tenho condição nenhuma de ir para Disney. Eu não tenho um recurso para isso, eu vou ter que pegar um visto para ir para lá, que já está caríssimo o visto, e além de pagar a passagem, os parques são caros, a hospedagem é cara, já que não dá para ir para Disney, então eu vou para um parque que abriu ali em Lauro de Freitas e vou tentar amainar minha angústia de sensação de impotência, porque eu tento compensar isso, vou me divertir com o que eu posso. Isso é uma compensação. Deslocamento é um mecanismo de defesa do ego muito comum. A gente tem, por exemplo, uma circunstância e não consegue expressar aquilo. Inclusive, tem uma música famosa, uma música antiga, que conta a história de uma pessoa cujo namorado ou namorada, não dá para entender quem é que ele está falando, porque fala: meu broto me falou que ia estudar. E aí, nessa de meu broto vai estudar, eu fui para o cinema me divertir. Chegando lá, eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim. Aí essa pessoa vê aquela cena, o Broto tinha dito que ia estudar, mas estava com alguém no cinema ali, e ela vai para aquilo ali e fica angustiada, volta para casa. Quando chega em casa, chega chorando. E aí o que é que ela responde? Filme triste que me fez chorar. A mãe pergunta por que ela está chorando e ela diz que é um filme que era triste, deslocamento. O que era triste é ver que eu estava sendo traído ou traída, e, no entanto, eu desloco isso para o filme. Isso é deslocamento. A gente faz isso como mecanismo de defesa do ego, para não ter que enfrentar a angústia de lidar com a realidade dura. Sublimação, outra forma de mecanismo de defesa do ego, que a gente vai ver claramente acontecendo com relação à arte. Às vezes eu tenho uma energia sexual bastante intensa e não tenho como ficar dando vazão a isso, então eu vou sublimar utilizando o recurso da arte. Eu vou fazer poema, eu vou compor música, eu vou esculpir, eu vou pintar. Isso é uma forma de sublimar a energia sexual. Então, todos esses mecanismos de defesa do ego a gente vê acontecerem dentro do carnaval. No carnaval a gente faz isso. Às vezes a gente passa ali, usa uma fantasia, cria um personagem. Às vezes a gente está ali tentando compensar o dia duro do trabalho, a angústia, mas naquele dia a gente vai poder extravasar e ser o que quiser, ou seja, compensando a angústia da realidade dura do dia a dia. Deslocar coisas, às vezes eu estou com raiva do meu chefe, não consigo fazer nada contra ele, eu vou bater nos outros no carnaval. Deslocar o afeto para alguém lá que não tinha nada a ver com minha circunstância. Ou às vezes eu vou sublimar, vou transformar aquela angústia toda em dança. Vou dançar para me acabar, para poder extravasar. É isso aí que é a sublimação. Então, com isso, a gente vai compreendendo que existe uma função para o carnaval nas nossas vidas. Não é à toa que a gente vive num país que não se envolve com guerra, que não se envolve com conflitos internacionais de maneira ostensiva,
que inclusive a gente vai ver que só recentemente está tendo tornado, não chega nem a ser tornado, né? São, como é que eu digo ali, antes de furacão, não sei nem o tipo de tempestade que chama, que está sendo uma coisa recente das mudanças climáticas, mas a gente aqui praticamente não tem grandes terremotos, só aqueles tremores levezinhos, inclusive na minha cidade, Jacobina, de vez em quando tem um tremorzinho, uma coisa assim, mas não nada demais, nada muito ostensivo. A gente não tem nada disso e a gente tem o carnaval. É o momento que o povo tem para poder deixar a vazão, dar vazão àquilo que angustia, àquilo que embrutece. Naquele momento ali do ano, eu meto o pé na jaca, faço e aconteço. Olha aí, então tem um significado psicológico para isso. Não é à toa. Mas e a visão espírita? Não existe uma visão espírita, existem várias. É errado ir para o carnaval? É certo ir para o carnaval? Faz mal ir para o carnaval? O que a gente pode enxergar disso aí? Aí tem um livro, Visões Espíritas. Olha que interessante. Olha, tem um livro chamado Novas Mensagens, que Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz assim, ó, olha que frase impactante. Ele diz: os 3 dias de Momo, que é um deus grego, né? Que é o deus dessa glutonaria, do comer demais, do exagero, da entrega, do prazer. Pois bem, os 3 dias de Momo são integralmente destinados ao levantamento das máscaras com que todo sujeito sai à rua nos demais dias do ano. Olha que fala interessante, né? É exatamente isso que a gente tinha falado agora há pouco com relação às personas. A gente tira as máscaras que usa no dia a dia e aí vai se mostrar como é. É uma visão impactante de Humberto de Campos. Mas tem visões críticas. Vamos falar das visões críticas? Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz assim: os ingredientes que excitam a mente, o corpo, a emoção, olha aí a emoção, né? Devem ser evitados por ti. As melodias suaves na boa música harmonizam, enquanto outras programadas para a luxúria e a violência desassossegam, alterando o ritmo nervoso. Ai meu Deus, Joana, eu adoro rock pesado. Ela me falando isso, eu já fico meio assim. Mas vamos lá, continuando. As leituras edificantes instruem e educam da mesma forma que as extravagantes e sensuais corrompem e alteram a escala de valores morais para pior. As conversações sadias levantam o ânimo, quanto as vulgaridades relaxam o caráter. Poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Aí você coça a cabeça e pergunta: meu Deus, mas Joana, e a alegria que eu sinto no momento que eu tô lá vendo o Saulo cantar e eu tô lá me acabando, dando risada, dançando, beijando na boca. E aí, como é que faz? Isso também não é bom? Ter alegria não é importante também? Ah, mas o povo fica dizendo que só tem coisa ruim, mas será que só tem coisa ruim? Não tem coisa boa também? Será que só tem violência, desigualdade? Não tem também alegria? Também não tem um momento ali de paz, de tranquilidade? Será que também não tem coisa positiva? E aí a gente fica naquela angústia, naquela tensão. E aí eu devo ir para o carnaval? Não vou? Vou? Como é que eu faço? Meu Deus do céu! E aí vamos adiante. Mais visões críticas, ó. Emmanuel traz. Eita, que essa daí. Esse capítulo todo do livro Cartas do Alto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel traz. Olha que fala impactante. Eu trago aqui só um parágrafo, mas embaixo eu trago diversos termos que ele emprega. Então, ó, nesse parágrafo ele diz: nenhum espírito equilibrado, eita, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Receba essa nas caixas dos peitos.
Essa é braba. E aí nesse mesmo texto, Emmanuel fala sobre carnaval, excessos, licenciosidade, animalidade, indisciplina, trevas, desvios, pseudo-alegrias, superfluidades, ou seja, supérfluo, luxos nababescos, ou seja, ele vai realmente carrega nas tintas e vai falar do carnaval como sendo um período terrível. É bom a gente lembrar, tá? Emmanuel é o próprio Manuel da Nóbrega que trouxe o carnaval para Salvador, tá bom? Só lembrando, é o próprio espírito. Mas vamos lá, continuando. No livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz, na minha opinião, um relato incrível do carnaval. É o livro todo se passa no período de carnaval. Nas Fronteiras da Loucura é um livro que se passa todo ao longo do atendimento às pessoas que desencarnam durante o carnaval. É bem impactante. É bem impactante essa obra. Eu digo porque eu li adolescente, angustiado, porque eu ficava, meu Deus, mas eu não vou mais para o meu carnaval porque eu li esse livro. Não, não pode, como é isso? Pelo amor de Deus. E aí nessa ele fala assim, ó, eu trago aqui um recorte também da fala profunda que ele traz ao longo do livro. Ele diz assim, o carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo, que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Como nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade, desaparecerão da Terra. Esse comportamento afeta, inclusive, aqueles que se dizem religiosos, mas não têm, em verdade, a necessária compreensão da vida espiritual, deixando-se também enlouquecer uma vez por ano. De fato, fica evidente através desta obra que o carnaval se constitui em um verdadeiro processo de obsessão coletiva, afetando profundamente o estado espiritual dos incautos. Esse é um pequeno corte da fala dele no livro, que é realmente muito. É aquela chamada na chincha que encosta você na parede, dá dois tapas e diz: acorde! E aí nisso você fica assim, meu Deus do céu, atordoado, sem saber exatamente para que lado você vai. Porque, pô, mas tá tão gostosinho ir pro carnaval, ou eu vou deixar de ir, como é isso? Eu não posso ir, não, eu posso. E aí a gente vai adiante. Aí eu trago a visão que não é a visão crítica, é outra visão, também psicografia, Jair Presente, espírito, no livro Ponto de Encontro, psicografia de Chico Xavier também. Ele diz assim: Carnaval, irmã, você nos consulta se acaso existe algum mal em ver por fora e por dentro a festa do carnaval. Nunca esperei tal pergunta, nem sei dizer sim ou não, porquanto, estando entre os homens, quis sempre ser fulião e ver a festa somente, acompanhar a arrelia, pode ser refazimento na carência de alegria. Carnaval, de modo algum, importa que você vá. Apenas é bom saber o que você quer por lá. Olha que fala interessante. Isso daí já é um pouco mais amistoso para que a gente perceba, opa, se responsabilize, viu, coisinho? Se responsabilize, tome tento, preste atenção o que é que você está fazendo lá. Você está indo para lá para fazer o quê? Qual é o seu real objetivo? Quais são suas reais necessidades? Isso dá para a gente pensar, né? O que, que a gente está fazendo ali? Opa, calma, então vou repensar aí, vou ver direitinho. Kardec fala de carnaval, olha que interessante. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1866 e na de julho de 1867, a palavra carnaval aparece.
nos artigos grelou, insígnia da loucura e folie, trocadilho. É interessante porque nesses dois momentos o verbete e carnaval entra como se fosse no primeiro, como se fosse uma circunstância assim, uma perseguição que um médium tem por ser espírita, e aí eles dizem que a perseguição também que parece um carnaval, e na outra ele usa a palavra carnaval para dizer que os críticos do espiritismo falam dos médiums, que são, na verdade, embusteiros, na opinião deles, que são, na verdade, falsários, e que são falsários dignos de carnavais, que só poderiam ser compreendidos como verdadeiros em festas de carnaval. Aí com isso você fica assim, ele está usando o carnaval com o contexto outro, né? Tentando dizer, ou seja, na época de Kardec existia carnaval na França, eles sabiam bem do que se tratava. Mas ele, em momento nenhum, vai falar sobre carnaval especificamente. Ele apenas usa a palavra carnaval nesses dois momentos para nossa reflexão. Lá dentro de O Livro dos Espíritos, na questão de número 484 e 485, a gente tem algumas boas reflexões para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, para a nossa compreensão. Lá na 484, a equipe de Kardec, não é Kardec que faz essas perguntas, né? Kardec, quando se torna espírita aos 50 anos, ele recebe 50 calhamaços de entrevistas que já haviam sido feitas pelos seus amigos aos espíritos, e aí com isso ele pega aquilo ali e organiza, daí é o nome codificação, né? Ele codifica, ele organiza, comenta e publica. Então ele pega o que? A pergunta é: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Aí os espíritos respondem: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Opa! Então a gente ali no mundo do carnaval vai ter afinidades e vai se aproximar de espíritos que estão afins com as nossas intenções ali. Mas vamos lá, na questão seguinte a gente entende melhor. Ele pergunta assim: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Aí os espíritos respondem: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando o espírito se apega a alguém, nem sempre o faz só por afeição, podendo a ela agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Opa! Então a afeição ali não é carnal, a afeição é espiritual. Então, aí às vezes ele não se apega por afeição, é apenas porque ele está ali tentando usufruir das paixões humanas. Às vezes a gente percebe a obsessão simples, o espírito cola no encarnado porque quer que ele tome um trago, beba um gole, que ele fume, que ele use droga, que ele pratique sexo, porque eles querem ter aquela sensação novamente. Olha, então tem ali também a circunstância de obsessão espiritual. E aí na 567, a pergunta é assim: costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Opa, olha aí, será que eles estão colados conosco aí por conta dos nossos prazeres? E aí os espíritos respondem: os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça para impelir os homens pelas diversas veredas da vida e para lhes excitar ou moderar as paixões. Opa, então Deus permite, porque a gente tem aprendizado com isso também. A gente também cresce nessa circunstância. Então Deus permite que esse tipo de circunstância aconteça para que a gente aprenda a moderar-se, como é colocado aí no final. E aí o comentário de Kardec diz o quê? Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam segundo o grau de elevação ou de inferioridade em que se achem.
Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se não extinguiram neles. Opa, então, se a gente se vincula com algum espírito durante a festa do carnaval, muito provavelmente é por conta dessas reminiscências dos espíritos. Opa, mas espera lá, não tem também pontos de luz no momento da festa do carnaval? Não tem um ou outro que de vez em quando para no momento de bagunça, em vez de ficar ali enchendo mentalmente o vórtice psíquico que está colocado, naquele instante ele para e faz uma prece, para e faz uma oração, para e doa fluidos positivos para ajudar em uma determinada circunstância. Isso também não pode acontecer? Pode, claro que pode. É, inclusive, interessante que mesmo aquelas pessoas que não vão para o carnaval, mas mais importante que sejam as que vão, possam também fazer esse tipo de oração pelas pessoas que estão envolvidas na festividade. Porque quando você faz uma oração, você acende um ponto de luz naquele instante. Então é importante que você ajude no processo de iluminação, que você traga ali uma outra perspectiva que não sirva ali de avalanche, de entrar ali numa reação em cadeia que só seria mais problemática. Então, com isso, a gente vai assim, se tornando parte da solução e não parte do problema. Também lá no Livro dos Espíritos, questão 714, a equipe de Kardec pergunta: que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? Aí os espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Aí na questão 714A é perguntado: perto da morte física ou da morte moral? Aí os espíritos respondem: de ambas. Comentário de Kardec: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Eu lembro de uma fala de Graciliano Ramos, quando ele diz no livro Vidas Secas, que o animal, quando satisfeito, dorme. É exatamente isso. O animal, ele não é que nem o humano quer mais, mas o animal não. O animal está satisfeito, ele se detém daquilo, né? E aí Kardec continua o comentário dizendo: tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Opa! Então, com isso, a gente entende aquela fala anterior dos espíritos da necessidade da moderação das paixões, justamente para evitar essa circunstância extrema. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, já caminhando para o fim da minha fala, Mateus diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Divaldo Franco, eu lembro de uma palestra que eu assisti dele no antigo Centro de Convenções da Bahia, no Salão Iemanjá. Ele dizia de maneira engraçada que a carne é fraca quando o espírito é descarado. Todo mundo riu, obviamente, mas uma fala realmente que nos impacta, né? Então é preciso que a gente tome muito cuidado, até porque Paulo de Tarso coloca muito claramente, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Em outro momento ele diz que do espinho que ele tem cravado na carne, que é tão difícil lidar com esse espinho, ou seja, a carne fraca aí. Paulo também, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tem uma fala muito famosa, quando ele diz:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí vem a grande questão para a gente pensar com essa fala de Paulo. Se você esperava na minha fala de hoje dizer uma justificativa para você ir para o carnaval ou uma justificativa para você não ir para o carnaval, esqueça. Esqueça, porque doutrina espírita, olha a fala de Simonetti aí, ó, no livro Não Pise na Bola. Doutrina da consciência livre, o espiritismo não proíbe nada, apenas orienta para que façamos o melhor, particularmente em relação às pessoas de nossa convivência, respeitando suas convicções. Se você quer ir para o carnaval, você precisa arcar com as consequências e as responsabilidades disso. Se você não quer ir para o carnaval, você precisa arcar com as consequências e com a responsabilidade disso. Então, tenha o seu livre-arbítrio e saiba utilizar bem dele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu vou tomar consciência de minhas imperfeições, de minhas limitações, de minhas dificuldades, e aí vou perceber como é que eu dou vazão ou não para as minhas emoções, como é que eu lido com essas emoções. É aí que a gente vai perceber que quando a doutrina espírita nos traz a possibilidade de compreensão de que somos espíritos em evolução, a gente começa a perceber que a gente vai gradativamente tomando melhores decisões, refletindo sobre os porquês e paraquês, pensando quais são as nossas reais necessidades. Então, tome tento e faça suas decisões. Tome tento e arque com a responsabilidade de suas decisões. E é isso. E é isso. A mensagem da noite era essa. Perceba no carnaval, sendo você aquele que gosta de ir, seja você também um motivo de luz no carnaval. Seja você também aquele que no momento certo vai saber vincular com a espiritualidade maior para ajudar naquela circunstância que você estiver vivendo. No momento de ter alegria com moderação, de ter também um momento ali de perceber que você é um elemento de mudança. Se você não for parte da solução, você vai ser parte do problema. E se você está de longe, você também pode ajudar de onde você estiver, mentalizando coisas boas e trazendo paz para aquela circunstância, a partir dos seus bons pensamentos, dos seus bons votos, levando aonde você puder os seus bons pensamentos e as suas orações. Essa é a mensagem da noite e espero que a gente possa fazer boas escolhas. Que assim seja. Muito bom, Danilo. Boas Oi. reflexões. Eu acho que foi bem interessante Agora, você dar toda, né, o entendimento, né, a compreensão em vários níveis na filosofia, na etimologia, na psicologia, né? E somos livres, né? Continuamos livres para Com certeza. conviver com o carnaval, né? Com certeza. Legal, Estamos livres, né? Precisamos usar bem a liberdade que temos. Isso aí é imprescindível. legal. Danilo foi. Você trouxe coisas que eu nunca tinha ouvido falar, porque eu nunca busquei